Os verdadeiros adoradores aqui a gente quer colocar que às vezes a gente fica na letra das Escrituras, anos a fio na letra. Mas Jesus fala dos verdadeiros adoradores. Mas a gente é ensinado a ficar na letra. E às vezes parte para a adoração do tipo intelectual. E passa anos a fio nesta linha da adoração a Deus intelectual. Um adorador intelectual. E uma dessas características que a gente pode ver é que no final, pastor, que sermão bonito. Hoje foi muito lindo o sermão. É um dos sinais, um dos sintomas da adoração intelectual. Muito lindo. Hoje, muito lindo. E a gente passa a vida nessa linha intelectualizada da experiência com a Escritura Sagrada e com Deus. Adoradores intelectualizados. Uma adoração que satisfaz a razão. Onde às vezes se cobra até o português, o idioma. E daí todo o contexto da adoração com a razão. Até os contextos formais que a razão existe. Mas Jesus diz do verdadeiro adorador. E Jesus coloca o verdadeiro adorador. São aqueles que adoram como? Em espírito e em verdade. Aí está a característica do verdadeiro adorador, segundo a mente de Cristo. E é isso que importa. Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E para Cristo, o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e verdade? É aquela adoração que você sente a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí está o que adora em espírito e em verdade, o verdadeiro adorador. Esse tipo de colocação é muito difícil entender aquele que viveu uma adoração do tipo intelectualizado. Adoração intelectual. Adoração das colocações, das ilustrações. Ele dificilmente tem a condição de entender a adoração no espírito. A adoração do verdadeiro adorador. Aquele que Jesus colocou, aquele que adora em espírito e em verdade. Aí está o verdadeiro adorador. E é interessante que Jesus deu uma outra característica do verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui e nem ali. Eles não vão procurar a Deus em nenhum monte. Eles não têm monte. Nem aqui nem ali. Parece que não depende de um lugar específico, de um endereço específico. O verdadeiro adorador. São algumas pinceladas que Jesus Cristo deu, dando-nos a indicação
do verdadeiro adorador. Os que me adoram em espírito e em verdade. A moça mesmo perguntou, se lembra? Aquela moça do poço. Senhor, onde é que a gente vai adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém? Nós dizemos que é nesse monte aqui. Aonde vamos adorar a Deus? Aí Jesus diz, o verdadeiro adorador não adora nem em Jerusalém, nem nesse monte. É Jesus Cristo que está dizendo. Né? O verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade. Então, ele não precisa de um monte, ele não precisa de um lugar, porque essa adoração depende de ter conhecimento da presença do Espírito Santo. É uma coisa muito mais profunda. Jesus, certa vez, ele disse, quando ele conversava com os discípulos e com a turma, ele falou, olha, é o seguinte, se o Pai não trouxer vocês a mim, vocês de modo algum virão a mim. Muitos disseram, é duro esse discurso que ele está falando, hein? E abandonaram Jesus Cristo. Muitos dos seguidores de Jesus Cristo o abandonaram nesse momento. Muitos. Aí ele olhou para os discípulos, e vocês? Querem também me abandonar? Vocês vão me abandonar? Eles disseram, não, Senhor. Sem ti, nós não temos para onde ir. Nós temos que te seguir. Aí, quem vai nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo? Quem vai nos conduzir até Jesus Cristo? Sou eu? Com essa pregação aqui? Não. Vai ser o Pai dele, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Pai de Cristo? É. Aqui na carne, o Pai de Cristo é o Espírito Santo. Você lembra o que está escrito na Escritura? Que Maria foi coberta pela sombra do Espírito, do Onipotente, o Espírito Santo. E aí, então, 9 meses depois, ela colocou Jesus no mundo. Então, o Pai de Jesus nesse mundo, o Pai de Jesus carnal, neste mundo é o Espírito Santo. Então, Jesus já deu a receita do verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Isso aqui não é religião, não. Se você estiver pensando que eu estou pregando religião, você está enganado. Isso aqui é uma mensagem de Deus para o teu coração. Não é religião, não. Eu não estou numa igreja. Aqui é minha cama. Quem vai nos conduzir a Jesus Cristo é o Pai dele. É o Espírito Santo. Aí está o caminho do verdadeiro adorador. O que adoram a Jesus Cristo em espírito e em verdade. É essa descoberta que os nossos dias têm que redescobrir. Estevão foi escolhido porque era um homem que andava com o Espírito. Aí está a característica dos primeiros cristãos. Eles andavam com o Espírito Santo. Não era a preocupação intelectual que dominava a mente dos discípulos de Cristo e dos cristãos no primeiro século. A grande preocupação é se estavam cheios do Espírito Santo. Aí estava a condição para que pudessem ser aqueles que servissem e trabalhassem na obra de Deus. Mas acontece que essa característica de ser cheio do Espírito Santo, nossos dias, na maioria,
perderam, esqueceram e valorizaram o intelectualismo e colocaram no lugar da vida com o espírito a vida no intelecto. E valorizam só a coisa da mente. E ficam na coisa da mente. E o que interessa é estudo, são as leituras, a valorização do intelectual. Daí a valorização dos bacharéis, dos mestrados, dos doutorados, a valorização do intelecto. Mas no tempo primitivo da era cristã, o valor estava no espírito, ser cheio do espírito. É isso que eu quero convocar você. Você aprender e buscar o caminho de ser cheio do espírito. Ser cheio da presença do espírito. Não é legal? É uma mudança de atitude. É voltar o olhar para a mente de Cristo. Os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e verdade. Agora, cheio do Espírito, iluminado pelo Espírito, ele vai contemplar a verdade. O que é a verdade? As palavras de Jesus Cristo, que estão nas Escrituras Sagradas. Pronto. Aí está o caminho. Não é simples? O caminho do verdadeiro adorador? É uma coisa que eu e você podemos atingir. Eu quero salientar uma coisinha aqui. Sai um pouco do assunto, mas está dentro do contexto. Apocalipse 5, versículo 10. Marca aí, leia depois. Lá diz que você é sacerdote, que eu sou sacerdote, que nós somos sacerdotes. Leia depois as epístolas de apóstolo Pedro. Você vai ver que você é sacerdote santo. Ninguém fala isso. Ninguém prega sobre isso. E está dizendo que você diante de Deus é autoridade. E Jesus disse uma coisa. Às vezes a gente não segura o que Jesus diz. A gente esquece. Eu te dou autoridade sobre toda a força do inimigo. O que ele está dizendo? Eu te dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás e suas hostes, seus anjos. Aí está nosso grande adversário neste mundo. Eu te dou autoridade sobre ele, sobre toda a força dele. Quer dizer, você tem autoridade. Você é sacerdote, lá em Apocalipse. E depois Jesus diz, eu te dou autoridade. Você tem autoridade. E no meu nome, você vai curar enfermo. No meu nome, você vai expulsar os demônios. Agora, verdadeiro adorador. Você que adora em espírito, você é autoridade, você é sacerdote. E você agora está sabendo disso. Você tem autoridade sobre toda a força do inimigo. O inimigo tem uma finalidade: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o caráter do inimigo, do anjo mau. Satanás, Lúcifer e seus anjos. Matar, roubar e destruir. Espalhar o ódio nesse mundo. Pois ele quer ver o homem que é a imagem de Deus com a face caída, derrotada, triste, sucumbindo. Mas ele é derrotado. Nas Escrituras diz que Jesus, quando ressuscitou lá no inferno dos mortos, ele humilhou Satanás diante de todos os seus anjos, tirou-lhe a autoridade. E agora ele entrega essa autoridade para você e para mim. Ele diz, olha, vocês agora que creem em mim, vocês verdadeiros adoradores, vocês sacerdotes santos, vocês, Apocalipse 5:10, veja.
Vocês têm autoridade sobre toda a força do inimigo. Certo? Não é maravilhoso? Você tem autoridade, você tem força. No meu nome. Você vai curar enfermos, expulsar demônios. No meu nome. No meu nome. Não é na nossa força, não. Ele já derrotou o inimigo espiritual. Porque agora nós estamos aqui no campo espiritual. No campo do verdadeiro adorador. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra o outro homem. A nossa luta é contra essas forças espirituais que estão devastando a humanidade. Que estão colocando o intelectualismo no lugar do espiritual. Certo? Estão colocando o intelectualismo no lugar do espiritual. Né? O intelectualismo é um cara que vai contemplar a matéria e vai valorizar a matéria, as coisas da matéria, a materialidade, né? E a materialidade, nós sabemos, ela dura um tempo, depois ela morre. A materialidade fenece, morre, se decompõe. E se é carne, os vermes comem a carne. E toda essa arrogância do homem intelectual, do homem materialista, vai para o pó. Vai para o pó. O desespero do pó. Ele não tem a grande expectativa. Qual a expectativa? Da vida eterna. A vida no Espírito. Mas você hoje aprendeu que Cristo quer que você seja um homem espiritual. Que você abandone os olhares materialistas e contemple a vida no Espírito. A vida cheia do Espírito. E essa vida vai ficar cheia do Espírito quando você se encher daquela palavra que Jesus disse. A minha palavra, ela é Espírito e é vida. Gente, isso aqui faz uma diferença muito grande. As palavras dos filósofos são palavras de homens, são conceitos humanos, mas a palavra de Jesus Cristo vai além dos conceitos intelectuais, são espírito e vida. A tal ponto que no Salmo diz, ele enviou sua palavra e o sarou. Aí o método de Deus de cura, a medicina de Deus, enviou sua palavra e o sarou. Ela tem espírito e tem vida. Vida que pode vivificar o seu corpo mortal. Seu corpo mortal pode ser vivificado, ter vida, curado. E Pedro diz, pelas suas pisaduras. Aquelas cicatrizes que fizeram em Cristo, nas chibatadas que deram, vocês foram sarados. Queridos, isso somente você vai obter com o exercício da fé. Fé é a mão que se apodera das promessas de Deus, lança sua âncora nas promessas de Deus e diz, como Pedro diz, sobre tua palavra lançarei a rede. Embora eu sei que nesse lugar não dá peixe, pois nós trabalhamos a noite toda, batemos a rede a noite toda e não tem peixe. Não tem peixe por aqui. E eles eram autoridade. Eles conheciam como ninguém aquele mar. Viveram a vida todas naquele mar. Sabiam ler o comportamento daquele mar. E a conclusão desses especialistas era, não tem peixe. Mas Jesus diz, lança a rede. Vai um pouco mais profundo, lança a rede. Senhor, batemos a rede a noite toda. Aqui não há peixe. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, o cenário muda. Nós vamos lançar a rede. E vai ele e lança a rede. O que é que acontece? Milagre. Milagre.
Milagre. A rede vem cheia de peixe a ponto de se romper. Milagre. Quando você crê na palavra de Jesus Cristo, os milagres seguem. Pois Jeremias 1:12 diz que ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. E ele confirma a palavra dos seus servos. A boa nova, né? Hoje aprendemos a como viver no Espírito. Viver cheios da palavra. Pois a fé vem pela palavra. Essa mão poderosa vem por se ouvir a palavra de Deus. Ela não é intelectualizada. Ela é espírito e é vida. Isso faz toda a diferença. O segredo do milagre. Valeu, né? Hoje aprendemos bastante, né? Então vamos ao poder que Jesus nos outorgou, nos deu. Vamos usar a palavra dele que é espírito e vida. E vamos buscar a nossa saúde, a nossa vitória. Vamos quebrar os dados informados do maligno na nossa vida e na vida daqueles que estão perto de nós. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, da cabeça à planta dos nossos pés. Nesse poderoso nome, na autoridade que tu nos deste. Quebramos também todo tipo de enfermidade no aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual nos ouvidos, nossos pés e mãos, nossos braços e pernas. Todo tipo de enfermidade saiam da nossa vida. Nós amarramos sua atividade e paralisamos em nome de Jesus Cristo. Lançamos fora da nossa vida. Sai também todo espírito de ódio, rancor, tristeza, depressão, angústia, raiva. Saia de nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Agora, conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.